Então, bom dia a todas e todos. Sou o Jean-Luc, diretor regional do CIRAD para a América do Sul, baseado em Brasília. Ainda estou vivendo em Brasília, agora encontro-me em França, mas só para as férias de verão. Logo acabar essas férias, vou regressar correndo para Brasília, onde fica a nossa direção regional, perto da Embrapa, perto do Ministério da Pesquisa, perto do Ministério da Agricultura, perto da Embaixada de França, perto da União Europeia, quer dizer, perto das instituições brasileiras, mas também internacionais, regionais e internacionais, que são importantes para nós ter um relacionamento para encontrar o financiamento dos nossos projetos de pesquisa. Então, vou apresentar rapidamente o CIRAD. O CIRAD quer dizer Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento. Cada palavra é muito importante. Um centro, porque não é uma universidade, cooperação internacional, porque não é cooperação só com as instituições francesas ou europeias, mas também com as instituições ao nível internacional. Em pesquisa agronômica, que não é toda a pesquisa, é realmente a pesquisa sobre os assuntos agrícolas, e o mais importante, para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento é muito importante, porque é realmente o objeto do CIRAD. O CIRAD é um organismo público francês de pesquisa agronômica, dirigido para o desenvolvimento sustentável das regiões tropicais e mediterrâneas. Por que a França tem este tipo de instituições? É uma herança das antigas colônias francesas, principalmente em África e também em Ásia, que a França tinha, como Inglaterra, como a Alemanha, como a Bélgica, mas em todos esses países essas instituições desapareceram com a perda das colônias, mas em França, a política da França era de continuar a acompanhar o desenvolvimento econômico e, neste caso, agrícola das antigas colônias, principalmente baseadas em África. Então, o CIRAD hoje se chama o CIRAD, mas antigamente, nos anos 60, 70, 80, era constituído de 9 instituições, 9 institutos de pesquisa, cada um dedicado a um cultivo especial. Eu trabalhava para um instituto de pesquisa café e cacau, havia outro que trabalhava no Instituto de Desenvolvimento da Seringueira. Bom, todas eram instituições trabalhando sobre cultivos tropicais. Não tem, a França não é um país tropical, mas ficamos com esse interesse político e também humano de ter esse tipo de ferramenta para ajudar os países em via de desenvolvimento. Porque o CIRAD o governo francês e também o CIRAD é convicto que a agricultura tem um papel central para o desenvolvimento sustentável dos países tropicais, dos países em via de desenvolvimento principalmente, o que não é bem o caso do Brasil, mas vamos ver depois qual é o interesse da cooperação do CIRAD no Brasil. O objetivo é de produzir e partilhar os novos conhecimentos, como já falei, um centro de cooperação internacional. O CIRAD nunca está num país qualquer seja para o seu próprio interesse, que seja um interesse econômico ou um interesse científico. Nunca. Se o objetivo não é compartilhado com parceiros nacionais ou regionais, o CIRAD não aparece. Contribuir para o processo de inovação, fortalecer as capacidades e competências dos atores locais. Hoje em dia, no Brasil e na América Latina,
Não é muito o caso, porque a Embrapa desenvolveu a equipas e coletivos científicos de muito bom nível, então não estamos presentes para fortalecer, mas fomos. O CIRAD foi muito envolvido na formação de pesquisadores da Embrapa, por exemplo. As temáticas estratégicas, nesse momento, são seis temáticas: biodiversidade, transição agroecológica, que é um tema portado pelo presidente da República Francesa de uma maneira muito forte ao nível internacional. Trabalhar também sobre os impactos das mudanças climáticas e da adaptação dos processos de produção agrícolas a essas mudanças climáticas. Uma temática que a gente chama Uma Saúde, ao nível internacional, se chama One Health, quer dizer, tratar da saúde humana, mas incluindo a saúde das plantas, dos animais e também, mais globalmente, dos ecossistemas. Tudo unido, tudo tem ligação. E não é hoje o problema da Covid, que vai mostrar o contrário. Uma outra temática é sobre os territórios rurais. A abordagem a nossa maneira de abordar o desenvolvimento é através dos territórios, trabalhar com todos os atores do desenvolvimento territorial é muito importante, e não só dos universitários, ou dos pesquisadores, ou dos políticos, ou dos agricultores. Todos juntos, criar uma metodologia que envolve todos os atores do desenvolvimento territorial. E os sistemas alimentares, claro, a segurança dos alimentos, mas também a segurança alimentar. Opa. Bom, é um organismo francês, como já dissemos, que trabalha isso é a palavra habitual, resolução dos grandes desafios mundiais ligados à agricultura, meio ambiente e alimentação, como já dissemos, mas integrando, tomando em conta as características específicas da sociedade e dos ambientes, dos meios ambientes ou dos meios socioeconômicos em que o coletivo científico opera. Vê-se embaixo, o CIRAD não é uma instituição muito grande, são 1.650 funcionários nesse momento, dos quais 800 cientistas, dos quais 350 são destacados nos países tropicais ou nas regiões francesas tropicais, porque a França tem regiões tropicais como a Guiana Francesa, que tem a fronteira com o Brasil, mas tem também a Réunion no Oceano Índico, como se chama, as Antilhas nas Caraíbas e também na Nova Caledônia, perto da Austrália. Temos mais de 150 instituições parceiras em mais de 100 países no cinto intertropical da Terra. O portfólio ativo é uma média, é mais ou menos de 1.100 projetos científicos cada ano, às vezes menos, às vezes mais, e uma média de publicação de 800 artigos científicos, e como também o CIRAD tem atividades de capacitação dos pesquisadores, principalmente de pesquisadores do Sul quer dizer, dos países tropicais. Recebemos uma média de 800 estudantes e pesquisadores por ano no centro de Montpellier e também nos centros da Réunion, da Guiana Francesa ou das Antilhas. A representação, mais ou menos, do CIRAD no mundo inteiro, vê-se bem a concentração no cinto intertropical da Terra. Temos 700 funcionários globalmente baseados fora da França.
700 funcionários, dos quais tem 350 pesquisadores, os outros são mais técnicos. Um hub científico aqui no sul da França, em Montpellier, e 12 representações regionais no estrangeiro. E essa é a representação onde eu trabalho aqui em Brasília. Nós temos, claro, por razões históricas, muitas representações em África e também por razões históricas na Ásia. Como já disse um pouco, a nossa regra de ação é realmente pesquisa em parceria. E que nos diferencia um pouco das outras instituições internacionais ou das outras instituições científicas francesas, é que a gente não trabalha sozinho. Desenvolvemos cooperação de longo prazo com instituições nos países do Sul. Quando digo no Sul, é no cinto intertropical. É Sul, com uma visão francesa, que a França fica no norte, então fala-se dos países do Sul, mas são os países da região intertropical. Co-construção e copilotagem da programação científica do CIRAD. O CIRAD tem um comitê científico no qual participam vários parceiros brasileiros, tailandeses, colombianos, africanos. A pilotagem, a programação científica do CIRAD e a geoparceria, como a gente chama isso, implica muitos parceiros. Isso é uma coisa muito fundamental no funcionamento do CIRAD. E para tentar sustentabilizar um pouco esse tipo de funcionamento, esse tipo de relação com os países tropicais, criamos uma rede global de plataformas de pesquisa e ensino em parceria, o que a gente chama DP, Dispositivo em Parceria, em muitos países da zona intertropical. Aqui se apresentam os 23 DP, dispositivos. Temos 5 e um sexto em construção, mas temos 5 na região da América Latina. Isso é agrofloresteria, isso é escarivet, é a saúde animal, um DP que trabalha na sustentabilidade dos sistemas de produção em Amazônia, um DP que trabalha nas políticas públicas em América Latina e uma plataforma que trabalha sobre o melhoramento genético das plantas cultivadas. E, claro, uma grande concentração de plataformas em África, em Madagascar e na Réunion, na ilha da Réunion, que é uma região francesa do ultramar, e 4 e talvez um quinto lá na região de Ásia. E como já tive a ocasião de dizer, temos também um papel muito importante de treinamento, de capacitação dos nossos parceiros. Recebemos mais ou menos 800 pesquisadores e técnicos nos laboratórios do CIRAD, que sejam nas regiões do ultramar ou no sul da França. 300 estudantes inscritos em PhD, em doutorado, cujos 60% são oriundos dos países do Sul, muitos da África, mas é mais ou menos 50% desses estudantes vêm da África, 30% da Ásia e 20%, 30% da América Latina. E o CIRAD é envolvido em mais ou menos uma média de 120 cursos de masters internacionais ou doutorados em grandes escolas ou universidades no mundo inteiro. Em América Latina, temos uma filosofia de cooperação diferente
dos outros países da África ou da Ásia. É uma cooperação baseada realmente sobre uma colaboração científica de excelência, porque a América Latina, o CIRAD encontra parceiros de alto nível com os quais se pode conversar de igual a igual e mobilizar exatamente como dizer, procurar combinações e cooperação de alto nível para avançar mais rápido. É um país tropical, o Brasil, Colômbia, são países tropicais, mas com uma parceria de alto nível, a pesquisa avança muito mais rapidamente que em África ou em Ásia, em certos países de Ásia, não falo de todos, mas em uma boa parte, onde a parte de capacitação é muito mais importante, então a pesquisa avança mais devagar. Não estamos aqui em América Latina e principalmente no Brasil para trabalhar para o desenvolvimento da agroindústria brasileira. Claro que não. É trabalhar sobre os bens comuns como a proteção do meio ambiente, sobre a transição agroecológica, sobre a utilização de cada vez menos agrotóxicos. Bom, essa adaptação de uma agricultura das plantas cultivadas às mudanças climáticas. Isso são pesquisas conduzidas muitas vezes em colaboração com outros países menos desenvolvidos, como países da África, mas vou voltar a falar disso. Uma abordagem regional e internacional, regional, porque muitas vezes nos nossos projetos são envolvidos outros países da América Latina, principalmente Argentina, Uruguai, Bolívia, mas até Costa Rica e Cuba. Abrir parceria aos países menos avançados, como principalmente a África, e valorizar e transferir os conhecimentos adquiridos, então, aqui nos países da América Latina, mas também em outros países do mundo intertropical. As prioridades temáticas para o CIRAD no Brasil é sustentabilidade dos agroecossistemas amazônicos e semiáridos. Não vamos trabalhar para a agricultura industrial brasileira do Sul ou do Mato Grosso. O nosso objetivo é trazer a Embrapa e as universidades brasileiras para trabalhar em alguns assuntos que nos importam muito, em zonas onde a pesquisa não é tão forte, não é tão desenvolvida como na Amazônia ou no Nordeste do Brasil. E temos grandes projetos começando na Amazônia e no sertão, e principalmente na transição agroecológica. Trabalhamos principalmente sobre as agriculturas familiares, como já tive a ocasião de falar. Raramente a gente trabalha com a agroindústria. Já tivemos ocasião, trabalhamos sobre o cultivo sem trabalho do solo, com grandes empresas, mas eram assuntos realmente mais ecológicos. Transição agroecológica, já falei, melhoramento genético, também apoio às políticas públicas, porque sabemos que a boa aceitação, a mudança de escala e a aceitação, a adoção de novas práticas mais sustentáveis passam por uma decisão política a todos os níveis, a nível local, ao nível regional, ao nível estadual e também ao nível nacional. E um outro assunto muito importante, gestão da água, e principalmente da água agrícola nas bacias hidrográficas.
temos um grande projeto que começa também no Nordeste semiárido. E são temáticas que também são muito importantes para os outros países em via de desenvolvimento em África e em Ásia. E é muito importante trabalhar sobre essas temáticas com uma parceria de alto nível como aquela que a gente encontra no Brasil e que, infelizmente, ainda não encontramos em África e em certos países asiáticos. O que nos resta desenvolver é também trazer os nossos parceiros brasileiros a trabalhar conosco em África e em Ásia. E isso é mais complicado, implica considerações políticas e também financeiras, que nessa altura do campeonato é um pouco complicado. Na América Latina, o CIRAD colabora há mais de 40 anos. Começamos com algumas instituições como o IBC, o Instituto Brasileiro do Café. Trabalhamos com a CEPLAC, o Instituto de Pesquisa sobre o Cacau. E quando foi criado a Embrapa, fomos envolvidos em capacitação de pesquisadores da Embrapa. Então, é uma colaboração que não é muito recente e que é realmente bem aceita, tanto pelo CIRAD que pela Embrapa ou as outras instituições, e cada vez mais com as universidades, cada vez mais as universidades, principalmente do norte e da Amazônia e do Nordeste, mas também das outras regiões. 35 pesquisadores em América Latina, dos quais 15 no Brasil. Fomos 30, mas nesse momento a colaboração baixou. Estamos desenvolvendo vários projetos, esperamos que os números de pesquisadores do CIRAD baseado em instituições brasileiras aumente daqui ao fim do ano ou em 2021. É complicado por razão do Covid e também razões financeiras, mas não desesperamos. Mais ou menos 250 missões científicas e técnicas por ano em América do Sul. E, como já disse, criamos com os parceiros 5 plataformas de cooperação científica. Essas plataformas têm o CIBA, o Consórcio Internacional em Biologia Avançada, no qual colaboram 3 unidades da Embrapa, 9 universidades brasileiras, institutos científicos americanos, europeus e internacionais, 51 pesquisadores que são realmente envolvidos regularmente nessa plataforma, e uma média de 49 PhD, doutorandos e estudantes em Master. A plataforma Amazônia, que trabalha no desenvolvimento sustentável dos agrossistemas em Amazônia, a Embrapa em Belém, principalmente, 2 universidades do Pará, a UFPA e a UFRA, a UNB de Brasília, os serviços florestais, o programa Guiamazon, que foi um programa de pesquisa franco-brasileiro, projetos europeus que nos ajudaram muito, e daqui a pouco um projeto com a cooperação francesa de 10 milhões de euros. Não é um pequeno projeto, é um projeto regional, porque envolve outros países amazônicos, vamos dizer que é o Brasil, mas também o Brasil está envolvido nesse projeto. Uma média de 33 pesquisadores, 10 PhD e Master cada ano envolvido nos projetos e nas atividades científicas do DP Amazônia. O DPPPAL, Políticas Públicas em América Latina, é um dispositivo muito importante que funciona como tipo rede
uma rede de pesquisadores. São mais de 10 países da América Latina, de México, Chile, Argentina, Nicarágua, Peru, Equador, Uruguai, Colômbia, Bolívia, Cuba, Costa Rica, 128 pesquisadores envolvidos e uma média de 84 doutorantes e masters. Temos uma outra plataforma que se chama o Observatório dos Observatório sobre as Florestas Plantadas, que é baseado em Itatinga, perto de São Paulo. Botucatu. A memória que me escapa. Mas é uma colaboração muito importante com a Unesp e a USP, e desenvolve atividades sobre a avaliação dos impactos ambientais das florestas e tem desenvolvido uma cooperação muito importante também com o Congo, Madagascar e com uma rede internacional com os Estados Unidos e a Austrália. A gente trabalha, como vocês sabem, também na valorização energética da madeira e com a Embrapa sobre a avaliação dos riscos climáticos sobre os cultivos. Já falamos disso, também desenvolvemos colaborações científicas sobre a gestão dos recursos naturais, principalmente a água, mas também sobre as florestas, e principalmente a floresta amazônica, um pouco com as florestas secas no Nordeste, no sertão, sobre a qualidade e a segurança dos alimentos. Temos um projeto de desenvolvimento de um centro de cooperação com o novo centro da Embrapa em Maceió. Outros projetos de intensificação agroecológica na Amazônia, no Nordeste. Bom, são os programas, mas vou passar muito rapidamente sobre os programas que a gente teve desenvolvido. O Guiamazona, principalmente em região amazônica, também a Rede Nordeste, que vai desenvolver um projeto importante sobre a sustentabilidade dos agrossistemas semiáridos e baseado principalmente na gestão da água agrícola. E tinha falado do Fundo Franco-Brasileiro de Amparo à Pesquisa Internacional, ainda é um projeto de construção de uma fundação para ajudar ao financiamento da nossa cooperação. Esse último slide é só para dar uma ideia, para também abrir os olhos da nossa colaboração aqui no Brasil. Todos esses links entre o Brasil e a África. Esse slide eu fiz para uma reunião bem especial sobre a relação entre a cooperação no Brasil e África, mas falta também a colaboração que nós temos com a Ásia, porque temos relações bem fortes também com outros dispositivos em parceria que existem no Vietnã, no Laos e também em Tailândia e também em Indonésia. Só para mostrar que as atividades científicas que o CIRAD desenvolve com os parceiros brasileiros e os parceiros sul-americanos não é só, não fica só em América Latina, mas também serve muito para a cooperação internacional, muito para a África, mas também para a Ásia. E vou parar aqui, já falei muito. Isso é só para falar da parceria, uma parceria muito diversificada. A Embrapa vem em primeiro, mas cada vez mais a colaboração com as universidades se desenvolve e pus no fim as parcerias internacionais, mas são também cada vez mais importantes, porque o Brasil passou
uma fase de financiamento, muito importante, mas hoje em dia, não é um segredo, o financiamento da pesquisa é muito mais complicado nesse momento no Brasil, e para encontrar financiamento temos que desenvolver cada vez mais relações com as instituições internacionais, que infelizmente eles impõem uma visão bem especial, que talvez não coincida muito com os objetivos dos nossos coletivos franco-brasileiros, mas pronto, temos que adaptar-nos para conseguir financiamento para a nossa colaboração sobreviver a essa situação um pouco crítica nesse momento. Muito obrigado. E